Uma boa noite para todos, é uma alegria mais uma noite estarmos aqui dando continuidade a este nosso encontro para juntos estudarmos a palavra de Deus. Porque nessa noite nós escolhemos o tema Esperança na Morte. Escolhemos esse tema, amigos, porque hoje em dia há um interesse muito grande por parte do desconhecido. Nesses últimos dias, esses últimos anos, as pessoas têm se interessado muito pelo ocultismo, pelo espiritismo, pela bruxaria, magia negra, satanismo. E provavelmente, por causa da introdução dessa festa do Halloween, tem havido um interesse muito grande acerca do desconhecido, na morte. E é por isso que nessa noite nós queremos falar sobre a esperança na morte. Você já viu essa brincadeira? Algum tempo atrás, alguns meninos começaram a fazer essa brincadeira chamada Charlie Charlie. E a brincadeira era a seguinte: consistia em pegar um papel, uma folha de papel, colocar dois lápis cruzados, e eles começavam a fazer perguntas para um desconhecido, para um espírito. E eles dizem que esse era o espírito de um mexicano morto. E na medida em que eles faziam as perguntas, o lápis apontava para o sim ou para o não. Muitas pessoas ficaram assustadas com isso. Mas o que está por detrás desse fenômeno? O que existe após a morte? Será que há alguma possibilidade de nos comunicarmos com essas pessoas? Veja, o sobrenatural, como eu estava dizendo para vocês, tem atraído a atenção de milhões de pessoas, no mundo inteiro. Basta você ir, por exemplo, a uma livraria, e você vai ver dezenas de títulos, livros relacionados com a morte. Eu contei mais de 200 títulos. Por exemplo, um livro que tem se tornado bastante popular, e você sabe disso, é a série Harry Potter. Essa é uma série escrita por uma escritora inglesa chamada J.K. Rowling. Ela disse que um texto da Bíblia que mexeu com sua cabeça foi 1 Coríntios 15, que diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. E essa série de Harry Potter, que é a história de um bruxo, ela se tornou muito popular. Na verdade, ela é a série mais assistida nesses últimos anos. Já foi traduzida para cerca de 73 idiomas. Depois dela, tem uma outra série que muitos de vocês, especialmente os mais jovens, já conhecem, que é essa série aí chamada Crepúsculo. Você está reconhecendo ela aí, né? Crepúsculo. É a história de uma moça que se apaixona, adivinha pelo quê? Isso mesmo, você adivinhou, por um vampiro. Que coisa terrível. E é interessante que essa série já foi vista por mais de 160 milhões de pessoas. Incrível. Já foi traduzida para 37 idiomas. Mas de longe, e você sabe, especialmente você que é mais jovem, sabe do que eu estou falando aqui agora. De longe, a série que tem impactado mais pessoas, jovens de 14 a 46 anos. Esta série aí terrível, chamada The Walking Dead, a série dos zumbis. Eles falam de um tal de apocalipse zumbi, que dizem que esses zumbis irão invadir a Terra em uma escala geral. Agora, repare que isso tem se tornado muito popular. Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, isso começou lá na Califórnia, mas desde o ano de 2006, todo dia de finados, milhares de jovens, mais de 25 mil jovens vão às ruas, vestidos de forma macabra, como você está vendo aí agora, não é? Com facas, como se tivesse saído da sepultura. Muitos desses jovens fazem isso por brincadeira, mas ninguém pode negar que existe hoje um culto à morte. Isso chama atenção, as pessoas estão curiosas. O que existe após a morte? E alguns dizem que esses zumbis irão tomar conta do planeta e uma mordida de um zumbi acaba criando outro zumbi. Isso se tornou tão popular que está em gibis, em joguinhos eletrônicos, etc. E, meus amigos, essas coisas estão acontecendo. Você já ouviu falar de gente que diz ter experimentado uma experiência de quase morte? Ou seja, em algum acidente, algum trauma, eles dizem ter entrado por um túnel
E lá no túnel eles viram um anjo, eles viram Jesus, ou eles viram alguém que morreu. E aí eles voltaram para cá, para a vida. O que está por detrás disso? Que explicação tem para essas coisas? Isso, amigo, mais ainda desperta o tema dessa noite. Esperança na morte. O que acontece após a morte? Para onde vão os nossos queridos mortos? Será que nós podemos nos comunicar com eles? Há alguma chance de um dia revermos? Milhares de pessoas no mundo inteiro acreditam, olha o que eu vou dizer aqui, que quando uma pessoa morre, ela volta na forma de um bicho, de um animal. Pode ser uma vaca, pode ser um rato, pode ser uma cobra. Outras tantas acreditam que quando a pessoa morre, ela se reencarna. Ela pode voltar em uma pessoa que pode ser muito rica, muito pobre, alguém que esteja passando por uma doença, ou alguém que é um surdo ou cego. E milhões de pessoas acreditam nisso. Por exemplo, os muçulmanos creem que quem é ruim vai para o inferno, mas quem é bom vai para um céu, um paraíso, onde tem rios de leite e vinho, e muitas virgens e tantas coisas mais. E as pessoas têm crenças variadas a respeito disso. Por exemplo, os budistas acreditam que quando a pessoa morre, ela evolui. Ela pode voltar na forma de um ser humano, ela pode voltar na forma de uma árvore, por exemplo. Veja, por exemplo, os hindus. Eles também creem numa espécie de uma roda viva. Eles não têm como decidir isso. Eles podem voltar de variadas formas. Sim, várias pessoas em várias partes do mundo têm diferentes visões ou entendimentos a respeito do que acontece lá. Mas mesmo aí no mundo cristão, existe hoje uma confusão. Por exemplo, tem cristãos que acham que quem morre vai direto para o céu. Outros acham que vai fazer um estágio no purgatório. E ainda outros acreditam que a pessoa que morre, ela fica no pó da terra, aguardando a ressurreição. Afinal, para onde vão os cristãos? Ou para onde vão os mortos? O que acontece depois da morte? Agora, como a gente pode saber isso também? Deixa-me contar essa história para vocês que aconteceu. E isso despertou a atenção de muitas pessoas. Era um bispo episcopal. Não é um bispo católico, episcopal. Esses bispos, essa denominação, eles casam. Então, esse indivíduo tinha um filho. E no ano de 1966, o filho dele cometeu suicídio em um apartamento em Nova York. E ele, então, ao visitar esse apartamento, percebeu que o relógio havia parado precisamente às 8h19. Ele achou que, de repente, o seu filho quisesse falar com ele. Ele foi consultar um médium. E ali, ao ir a este médium o fez conversar com alguém que supostamente seria seu filho. E ele perguntou, como é aí do outro lado? E a voz do Espírito disse, aqui é muito bom. Você viu Jesus aí? Vi, passou aqui agora. Veja, mas e daí? Não, mas ele não é divino. Ele é um grande mestre, é um iluminado. E pena que esse religioso, esse bispo, deixou de crer na revelação da palavra de Deus para crer em manifestações de som e de imagens que muitas vezes são enganosas. Pena que ele não tivesse consultado a palavra de Deus. E aqui no livro de Isaías diz o seguinte, quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, acaso não consultará o povo ao seu Deus? E a palavra de Deus diz assim, a favor dos vivos, se consultarão os mortos? Em outras palavras, o que Deus está dizendo aqui é o seguinte, que Ele quer que você consulte a palavra de Deus a respeito dessas experiências, a respeito do mundo desconhecido, e não consultar qualquer outra fonte. Pena que ele não viu o versículo seguinte, o verso 20. Olha o que diz ali. No verso 20 diz o seguinte, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Em outras palavras, quer dizer o seguinte, a Bíblia, lei
e ao testemunho é a palavra de Deus, a Bíblia. Porque se qualquer experiência, qualquer manifestação não estiver em harmonia com a Bíblia, não merece crédito. Então talvez eu estou falando aqui com alguém que está muito triste porque perdeu um ente querido. Ou estou falando com alguém que tem andado muito angustiado, porque você provavelmente tem dúvidas acerca do que vai acontecer após a morte. Ou talvez você esteja muito triste. Daí a importância de conhecer a Bíblia. Então, meu querido, olha o que eu vou falar para você aqui. Se você nessa noite passa por essa experiência e você quer conhecer um pouco mais a palavra de Deus, escreve aí no chat, ou escreve aí no YouTube, no Facebook, aí no WhatsApp. Eu quero conhecer mais a palavra de Deus a respeito desses temas, e nós vamos enviar gratuitamente para você algumas lições. Mas vamos continuando aqui no tema. Veja, a morte, cedo ou tarde, ela vem, não adianta fugir. Ela é um visitante indesejado. É como um vento frio da noite. Cedo ou tarde, ela bate a porta da sua casa. Aliás, é o seguinte, mal a gente nasce, a gente já começa a morrer. Não é verdade? Mas a pergunta que eu tenho é a seguinte: e para onde vão os mortos? Não é uma coisa ruim, desagradável você entrar numa viagem, iniciar uma viagem e você não sabe o destino. Ou você não sabe se vai voltar. É como dizia um pregador falecido, ele dizia o seguinte, quando ele estava morrendo, ele disse: agora vem o mistério. Henry Ward Beecher. Ou provavelmente você conhece a experiência de Sócrates, aquele famoso filósofo grego. Ele foi acusado lá na Grécia, em seus dias, de estar praticando o ateísmo, de estar influenciando os jovens, e então o obrigaram a tomar um copo de veneno. E quando ele estava morrendo, um dos seus discípulos, chamado Platão, mencionou ele ter dito: adeus, eu agora vou pelo caminho de toda a carne, mas quer seja a vida ou esquecimento, eu não sei. Que coisa terrível, que maneira incerta de uma pessoa entrar na morte. Talvez a coisa mais difícil a respeito da morte é exatamente isso, é o desconhecido, é você não saber o que vai estar do outro lado. Há uma história que contam a respeito de uma inscrição de um túmulo lá na cidade de Richmond, na Virgínia, onde alguém morreu e colocaram a seguinte inscrição no túmulo dele, dizendo o seguinte: pare, meu amigo, ao você aqui passar, porque tal qual você é, quer dizer, do jeito que você é aí vivo, um dia eu fui, e do jeito que eu estou agora morto, um dia você será. E aí termina: prepare-se para fazer-me companhia. Já imaginou você lendo uma coisa como essa? E o menino tomou um susto com aquilo ali, mas o menino era um gaiato. E ele pegou um giz e ele acrescentou ali no túmulo: eu não estou feliz em lhe seguir, até saber para onde você foi. Que pensamento profundo, não é verdade? Para onde eles foram? Para onde foram os nossos amados falecidos? Veja, você provavelmente esteja sofrendo porque perdeu uma mãe, perdeu um pai. E você, nessa noite, você deseja saber um pouquinho mais a respeito disso. A Bíblia traz todas essas respostas. E nessa noite eu quero mostrar para vocês alguma coisa interessante. Será que os nossos mortos, vão para um lugar como esse? Um lugar onde eles ficam queimando para sempre, ou quem sabe, nessa cena que vocês estão vendo aí, ninguém se assuste, é uma cena terrível, mas para onde vão essas pessoas? Será que a morte é uma pausa entre o desconhecido? Ou será que quem morre fica queimando em um local eternamente? Para onde vão os mortos? Ou seja, existe vida após a morte? Então, eu quero dizer para você nessa noite que eu pessoalmente acredito que depois da morte existe alguma vida. Porque Deus não nos criou para nada. A questão é a seguinte: será que nós vamos viver imediatamente após a morte? Ou será que isso ainda vai um pouco mais demorado? Vamos ver que há um livro da Bíblia que traz respostas. A palavra de Deus traz respostas para nós. Se você tem a Bíblia aí, abra a Bíblia num dos textos mais interessantes, reveladores. Está aí no livro de Eclesiastes. Lá no capítulo 12. E lá diz o seguinte, repare, diz o seguinte: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus.
que o deu? Olha que coisa interessante. A Bíblia está dizendo que quando a pessoa morre, o corpo volta para onde? Para o pó. E o espírito volta para Deus. Bom, agora a questão é saber que espírito é esse. Que espírito é esse que volta para Deus? Bom, para você saber que espírito é esse, você tem que voltar à Bíblia de novo. Abra a Bíblia lá no livro de Gênesis. Vamos ver como foi que Deus criou. Olha lá, Gênesis capítulo 2, verso 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Você viu aqui, pela leitura da Bíblia, você viu que Deus criou o homem do pó da terra. Os mesmos elementos da terra. Enxofre, carbono, fosfato. Alguém postou na internet, um químico, dizendo que o homem tem os mesmos elementos. Nós temos 66% de oxigênio, tantos por cento de nitrogênio, tantos por cento de fósforo. E dentro do corpo humano tem ferro suficiente para um prego, tem cal suficiente para pintar uma parede. E ele disse, olha, quimicamente o homem deve valer mais ou menos uns R$70. Mas veja como foi que Deus criou o homem. A Bíblia diz que Jesus formou o homem do pó da terra. Como você está vendo aí. Ele moldou, ele fez a imagem e semelhança. E quando Deus moldou o homem, como você está vendo, o homem tinha olhos, mas não via. O homem tinha coração, mas não batia. Ele tinha boca, mas não falava. Tinha sangue, mas não circulava. Tinha tudo, mas só não vivia. E foi então que diz a Bíblia que Deus soprou no homem o fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. Então, você observou aí que esta vida, esse espírito, esse fôlego, é isso que traz a vida. Se nós fôssemos fazer uma matemática da vida, diríamos o seguinte, que o pó mais o espírito é a alma vivente. Ou, em outras palavras, os elementos da terra, mais o fôlego, essa energia vital, isto nos torna ser viventes. Veja que coisa interessante, meus amigos. É exatamente isso, a maneira como Deus nos criou. E o que é a morte? É o oposto. É os elementos da terra menos o fôlego de vida. E nós voltamos simplesmente a ser o quê? Um corpo. Vamos ilustrar isso da seguinte maneira. Se você liga uma interruptor, a energia passa pelos filamentos da lâmpada, imediatamente ela passa a ter luz e calor. Ninguém põe luz e calor na lâmpada. Isso é o resultado da energia que atravessa a lâmpada. Essa energia, essa vida, é a mesma coisa do fôlego de Deus. E quando a tomada é desligada, o que acontece? Não se assuste, mas é isso que acontece. O homem volta a ser pó. O homem volta a ser pó. Veja, isso é algo tão incrível que os salmistas descrevem exatamente o que acontece. Repare lá nos Salmos 146. Lá diz o seguinte: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. E nesse mesmo momento, mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Olha que coisa. Assim, querido, preste atenção. De acordo com a Bíblia, morrer não é ir para o céu imediatamente. Morrer não é ir para o inferno, não é ir para o purgatório. Morrer é voltar ao pó da terra. E ficar lá até o dia em que o doador da vida vai fazer com que o pó da terra volte a ter o fôlego de vida. Mas você que tem medo de certas coisas, você que tem medo de que alguém volte, que alguém comunique, será que esses mortos podem voltar a se comunicar com os vivos? Olha o que diz aí a Bíblia. Vamos ver o livro de Eclesiastes, no capítulo 9, verso 5, diz o seguinte. Esse é um verso bastante conhecido. Diz assim, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Você está vendo aí Graci Antunes,
Olha lá, você que clicou aí querendo pedir estudos bíblicos. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Você, Rony, que clicou lá, Elizabeth, dizendo que quer conhecer um pouco mais a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Veja, mesmo que seja bom para o bispo pai saber que ele estava conversando com o seu filho, os mortos não sabem nada. Ele estava conversando com um espírito. Mas isso não era o espírito do seu filho. Mesmo que você tenha medo de filmes de terror, os mortos não sabem coisa nenhuma. Mesmo que seja reconfortante uma mensagem vinda de um centro espírita, os mortos não sabem coisa nenhuma. Há um espírito, mas isso não é o espírito, não é o seu filho, sua esposa que faleceram. Sabe, meu querido, olha o que diz Jó. Esse verso é muito forte. Jó, no capítulo 14, marca esse texto da Bíblia aí, anota aí, para que você depois releia na sua Bíblia. Diz assim, Jó 14, 21. Os seus filhos recebem honras e ele não sabe. São humilhados e ele não percebe. Veja, há muita sabedoria nisso. Porque imagine o seguinte, vamos supor que uma mãe morra e ela vai para o céu. E ela deixa alguns filhinhos. E quando ela deixa os filhinhos, o marido casa com outra mulher, uma madrasta que se torna má, começa a maltratar os filhos. E ela está lá no céu, e ela vê tudo o que acontece. Mas ela não pode fazer nada. E eu pergunto, esse céu vai ser céu ou vai ser inferno para essa mulher? Por isso, amigos, nada mais reconfortante do que a mensagem bíblica, de que diz, os mortos não sabem coisa nenhuma. Aliás, deixa eu dizer para você, na Bíblia, morte é comparada com sono. É isso mesmo. Na Bíblia, a morte é comparada com sono. Veja, por exemplo, o Evangelho de João, lá no capítulo 11, lá tem uma história muito interessante. No Evangelho de João, no capítulo 11, certa vez a Bíblia diz que Jesus foi visitar o seu Lázaro e quando voltou, ele disse para os seus discípulos, nosso amigo Lázaro adormeceu. Olha como ele coloca, adormeceu. Mas vou para despertá-lo. Quando Jesus disse que Lázaro dormiu ou adormeceu, os discípulos ficaram confusos. Eles estiveram lá na casa de Lázaro uma semana atrás. Eles pensaram, mas o que ele quer dizer com isso? Se ele dormiu, ele vai acordar daqui a pouquinho? Como eles não entenderam, então eles perguntaram. No versículo 12, eles fizeram a seguinte pergunta, olha lá. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, está bem, está salvo. Mas Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, no versículo seguinte, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. E agora, quando Jesus, com os discípulos foram em direção a Betânia, na casa de Lázaro, lá na estrada, ele encontra com Marta. E Marta, então, toda chorosa, encontra com Jesus e fala com ele no versículo seguinte, que você lê aí, versículo 21, ele diz assim, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. É verdade. Mas Jesus fala de maneira firme. Seu irmão vai ressurgir. Seu irmão vai ressurgir. E ela disse, eu sei, replicou Marta. Ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Olha a crença de Marta. Em outras palavras, Marta estava dizendo o seguinte, eu sei que ele vai ressuscitar no fim do mundo, quando o Senhor voltar. Marta era seguidora de Jesus, era uma discípula. E muitas vezes ela ouviu Jesus ensinar isso. Aliás, possivelmente ele estivesse no meio da multidão, quando Jesus disse as palavras de João 5:28, confira aí na Bíblia. Jesus disse o seguinte, olha lá, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. Os que tiverem feito bem, ressurreição da vida, se tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Mesmo assim, Jesus foi em direção ao túmulo. E quando ele foi em direção ao túmulo, ele pediu para remover a tampa. Marta ficou toda preocupada. E ela disse no versículo 39, Senhor, já tem 4 dias que ele já está morto. Mas Jesus foi lá a si mesmo. Olha que cena. Jesus olha e diz, Lázaro, sai para fora, o doador da vida. Veja que Jesus mencionou o nome de Lázaro.
Alguém disse que se Jesus não tivesse mencionado o nome de Lázaro, todos os mortos de todas as épocas teriam ressuscitado. Mas Jesus mencionou somente Lázaro. E para a alegria de todos, Lázaro sai para fora, todo atado, do jeito que ele foi colocado. E Jesus ordena, dizendo, desatai-o. Agora veja que cena incrível. Lázaro sai para fora, e nós não vemos nada no Evangelho ele falando a respeito de túnel de luz, a respeito de como era lá o céu ou o paraíso. Ele não sabia de nada, não se lembrava de nada. Isso está em harmonia com o Evangelho que diz que os mortos não sabem nada. Que esperança maravilhosa, meus amigos. Essa é a esperança do cristão. Alguns anos atrás eu visitei a tumba de São Calixto, próxima de Roma, e ali, naquele subterrâneo de muitos cristãos foram sepultados, há inscrições. Por exemplo, inscrições de pagãos dizendo adeus por toda a eternidade. Adeus para sempre. Mas você vê o túmulo de cristãos ali também. E a mensagem é diferente. O que diz lá? Até o próximo encontro. Até breve. O que faz a diferença? É a mensagem de Cristo. Que mensagem de conforto. Não é? O cristão não precisa chorar como os demais, porque há esperança. Há esperança de um reencontro. Essa é a mensagem do apóstolo São Paulo. Olha o que diz aí em 1 Tessalonicenses 4,13. Ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. E ele continua dizendo, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Amigo, olha para mim aqui agora. Essa é a esperança para quem está enlutado. Essa é a esperança para quem está chorando a perda de um ente querido. A esperança é Jesus Cristo. A esperança não está em uma sessão espírita. A esperança não está em mensagens confusas do mundo espiritual. A esperança está em Jesus Cristo. Essa foi a mensagem que abalou o mundo romano, porque os romanos haviam perdido toda a esperança nos seus deuses. Para eles a morte era como um poço escuro, sem saída. E então chegam os apóstolos. E qual é a mensagem que abalou o mundo? Essa de Paulo, que diz em 1 Coríntios 15. Ele diz, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Eu não sei como isso vai acontecer, embora qualquer transformação para mim vai ser bem-vinda, mas o fato é o seguinte, Paulo diz com certeza, quando vai ser isso? Repare o que diz aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16, ele continua dizendo, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e olha o que diz mais, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que esperança maravilhosa, amigos. Veja, Jesus um dia vai voltar. Um dia ele vai chamar os mortos, como ele chamou Lázaro, sobre todas as tumbas empoeiradas e todos os cemitérios do mundo. Ele vai dizer, saiam. E as tumbas se abrirão e famílias se abraçarão. É verdade, não vai sair zumbi. Vai sair os justos, as pessoas que foram transformadas. Essa é a mensagem para você. Você está prestando atenção aí, Esli? Você que perdeu o irmão e o avô, há uma esperança para ele. Nádia, você que perdeu os pais e a irmã, Deus tem um plano para você. Deus vai confortar você, porque esta é a esperança. E eu deixo agora esse último verso da Bíblia para você, que está aí, no livro de 1 São João 5,12. O que diz aí? Quem tem o Filho, tem a vida. Mas quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Meu querido, olha para cá, não desperdice sua vida. A vida é muito curta. Esse é o momento de voltar. Eu estou falando para você que está afastado de Cristo. Você que abandonou a igreja. E você está conectado conosco aqui agora, nesse momento. É hora de voltar para Jesus Cristo. Eu estou falando para você. Sim, você que já tem estudado a Bíblia, mas ainda não tomou uma decisão pelo batismo. Esse é o momento de dizer, eu aceito. Eu creio. Eu quero ter essa esperança maravilhosa no dia da volta de Jesus. Estou falando para você aí que ainda nem sequer conhece o plano de Deus para a sua vida. Você nunca estudou a Bíblia. Estou falando para que você, a partir de agora, comece a estudar a Bíblia. Entre aqui no Facebook, entre aqui no YouTube, entre aqui no WhatsApp e diga, eu creio, eu aceito, eu quero estudar a Bíblia, eu quero voltar, eu quero entregar a minha vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Vamos fechar os olhos.
e vamos orar. Obrigado, Senhor. Nessa noite vimos como a tua palavra disserra esse assunto tão importante da morte. E nós vimos, Senhor, que mesmo com todas as tristezas, mesmo que alguns estejam no leito de dor, mesmo que alguns estejam passando por momentos difíceis ou a perda de algo ou alguém, há esperança. O Senhor vai voltar. E um dia, todos aqueles que morreram em Ti irão ser chamados de novo à vida. Mas essa noite, Senhor, pedimos uma bênção para esse rapaz que está voltando, para essa moça que disse que quer estudar a Bíblia, para esse outro que decidiu se batizar, que eles possam concretizar esta intenção para que permaneçam firmes. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus.